Você se preocupa com forças externas atuando no seu pavilhão mental ou no pavilhão mental dos seus familiares? Tem uma pessoa que se preocupa e compartilhou conosco, diz o seguinte: Bom dia, senhor Elias. Outro dia tive um sonho como se fosse uma visão. Eu estava sentado na minha cama e eu via meu marido andando no corredor da minha casa. E veio na direção do meu marido um homem, uma entidade que eu tinha muito medo. Eu estava pedindo a Jesus que não permitisse que aquele espírito não enchesse o meu filho. Aquele espírito falou alguma coisa no ouvido do meu marido, e eles passaram por mim e não me viram. Eu acordei fazendo uma oração a Jesus. Estou preocupada, pois meu marido anda muito depressivo. Eu já sonhei outras vezes com esses espíritos que dão muito medo. Então, o que você está vendo ali é algo que realmente acontece, mas o que que você precisa entender? Pelo menos dois pontos muito positivos. Primeiro ponto positivo é que você consegue ver o que está acontecendo no espiritual, no astral. Isso já é um privilégio. Você vai saber lidar melhor com as coisas a partir desse apurado aí dom, desse apurado talento que você tem para perceber isso. E o outro fato muito positivo é que você também mencionou Jesus aí no seu trabalho, né? Você acordou fazendo uma oração a Jesus. Isso é muito bom porque você está procurando a cada vez mais ligar-se ao Mestre Jesus Cristo. E Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso maior advogado. Isso é o que é o mais importante de tudo nesse sonho, nessa visão que você teve. Mas tem outro ponto ainda que precisa ser visto com muita seriedade. Você viu que teve um espírito que soprou no ouvido do seu marido algo. Então quer dizer que tem uma força externa controlando o seu marido, soprando no pavilhão mental do seu marido. Existe uma classe de espíritos que tem o direito de soprar ali ideias erradas para o ser humano no pavilhão mental. O poder máximo deles é o de soprar ideias para dentro do pavilhão mental da pessoa, ideias erradas. Mas é o poder máximo deles também acaba ali já. Existem os espíritos obsessores, desencarnados que fumam, bebem e andam por aí praticando vícios, acumulados, procurando intersecção com pessoas que fazem aquilo que elas gostavam de fazer quando estavam encarnadas, que é beber, fumar, sexo, etc. Mas agora você poderia de repente pensar o que permite a esse ser ter tanta proximidade ali no pavilhão mental do seu esposo. E o seu esposo está ficando um pouco deprimido. Então, alguma coisa o seu esposo faz que permite intervenção astral na vida dele. Como, por exemplo, existiu uma pessoa que ela estava tranquila, indo bem, mas a cada vez que ela fazia uma consulta de cartas para alguém, o astral dela mudava tudo e algumas coisas ruins aconteciam. Então, com o passar do tempo, essa pessoa começou a perceber que aquilo não fazia bem para ela e que ela precisaria abandonar aquele hábito de prestar consultas de cartas para outras pessoas. Vez por outra, ela fazia uma consulta de carta para alguém, mas depois ela começou a perceber que aquele gesto dela permitia a outras pessoas não visíveis fazerem intersecção negativa na vida dela. E ela teve que parar com aquilo. Então, da mesma forma, você precisa identificar quais são os gestos que permite ali que um ser não visível, outro tipo de pessoa,
tem acesso ao pavilhão mental do seu esposo, né? Para daí parar com isso aí, cortar. Porque às vezes é um hábito que permite, tá? Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todos os meus vídeos estão organizados em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos imprescindíveis, nem só acerca da expansão da consciência, mas também de desenvolvimento interior. Aí tem a questão da depressão. Diz a internauta que o marido dela está ficando depressivo. O que eu sempre peço para as pessoas, para os meus internautas? Que ocupem o seu pavilhão mental durante o sono, com meditações positivas, porque na internet tem muito material ali que vem a somar. O importante é manter a noite toda a pessoa ouvindo boas meditações. Acaba uma meditação, vem outra, depois vem outra, depois vem outra, porque na verdade não é para a parte consciente da psique, é para a parte subconsciente ouvir enquanto dorme. A pessoa pode dormir tranquilamente, mas o áudio fica rodando. Você pode produzir um áudio de 7, 8 horas com aquelas meditações que você acha que é bom, que são voltadas para os interesses do bem, porque o mecanismo cerebral de uma pessoa deve ser ocupado durante o sono, tá? Até mesmo para impedir a atuação de forças malignas, porque é através do astral, é através do pavilhão mental que elas sempre vão atuar. É preciso também ter cuidado para não ter vícios, tá? Porque quando a pessoa tem algum vício, essas forças aí, outras pessoas podem estar fazendo intersecção na consciência aí do humano, tá? Então, o que eu vou aconselhar? Meditação. Produza um áudio de meditação. Aquelas coisas que deram erradas na vida do seu esposo, ele precisa escrever no pretérito passado que aquilo deu tudo certo e que ele ficou muito feliz, tá, com aquilo. Quando nós temos pessoas com as quais não tivemos sucesso na relação, como amigos que se tornaram inimigos, ou afetos que se tornaram desafetos, ou etc, etc, nesse sentido, nós podemos seguir o conselho do professor Hericoto, escrever uma carta nos desculpando com aquela pessoa, expondo o nosso ponto de vista, as nossas razões nessa carta. Essa carta pode ser direcionada na escrita àquela pessoa com a qual você quer se desculpar ou quer estar em harmonia, e você escreve, expõe sentimentos e emoções ali nessa carta. Converse com a pessoa ali na carta. E em seguida queime essa carta. Porque os assuntos com terceiros também precisam ser resolvidos, tá? Então, esses eventos que causaram insucesso na vida do seu esposo, eles são uma pecinha do quebra-cabeça faltante lá no subconsciente. Mas como isso já aconteceu e não deu certo, deu errado, mas o subconsciente precisa que você refaça isso na carta mágica. Pegue esse lapso e escreva que ele deu certo, sim, e que você é muito feliz e que você é muito grato. Por quê? Porque daí essa seria a pecinha do quebra-cabeça lá, necessária para o subconsciente formar aquilo que precisa de bom, de bem e de belo para a vida da pessoa. Faltando essa pecinha do quebra-cabeça, é como se tivesse faltando uma engrenagem de uma máquina, e a máquina não pode trabalhar direito. Fica sempre trabalhando com falha, com defeito.
É muito importante também para os filhos ter a ternura dos pais e das mães, porque o subconsciente trabalha com todo esse potencial. E quando você não teve isso na vida desperta, você também precisa escrever que teve e que é muito feliz por ter tido muita ternura do seu pai e da sua mãe. Porque o seu subconsciente vai pegar essa pecinha aí, né, que é a carta mágica, falando que você foi muito feliz com a ternura dos seus pais. Ele vai pegar essa pecinha do quebra-cabeça e botar lá para fechar o quadro com sucesso. Daí ele sim vai poder prospectar o bem, o bom e o belo para a vida da pessoa, tá? Então, a sua ação, ela é determinante ainda que tardia, tá? A sua intenção soma ponto. O seu coração é sondado, embora os eventos já aconteceram. É por isso que você precisa trabalhar estes mecanismos a que eu me refiro. Carta mágica, ali, uma carta de desculpas para queimar, é outra ferramenta, né? Por quê? Porque com o tempo essas coisas vão pesando sobre a pessoa, tá? E isso pode adoecer a pessoa, inclusive. Então é importante ali rever as pessoas com as quais não sucedeu bem a relação. Faz uma carta, depois queima. Lapsos aí na vida que não foram positivos, escreve numa carta mágica que foram. Regrave o subconsciente, porque o subconsciente precisa destes reparos aí. Mas ele é um sonho que é uma visão, na verdade, que tem muita coisa positiva. Como eu já falei, Jesus Cristo, a percepção de que algo de indevido está acontecendo e a possibilidade também de você fazer estes reparos a que eu me refiro aí, tá? Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.